Meus lindos, é o seguinte: se você não sabe o que está errado ou qual é o problema, geralmente o problema é você. Essa é a frase que eu estou usando para definir o momento de Thomas Tuchel no Bayern de Munique, que está perdidinho e que não consegue fazer o time reagir ao momento tão negativo. Ó, tô gravando um vídeo um pouquinho mais tarde, neste domingo, depois da derrota contra o Bochum, a terceira derrota consecutiva, porque eu queria ter visto e vi toda a repercussão, se o Tuchel iria ficar ou não. Para surpresa de muita gente, ele permanece como técnico do Bayern de Munique, pelo menos nessas horas pós derrota, né? E muito provavelmente vai ser assim, já vou explicar o porquê. Mas a verdade é que a situação ela piora a cada jogo, a cada passo, e agora ela já envolve não apenas qualidade individual dos jogadores, qualidade coletiva do time, mas também um destempero emocional de várias e várias peças desse Bayern de Munique que colocam realmente uma dúvida no restante da temporada. Onde isso vai parar? Enfim, vamos trocar essa ideia? Vamos conversar sobre o que aconteceu e sobre os próximos passos? Acho uma boa, né? Então, comentários abertos aí para vocês, a plataforma aberta para o torcedor bávaro comentar o que vocês estão achando. Para quem está acompanhando todo esse drama do Bayern de Munique também, por favor, deixe os comentários. O like de vocês é sempre importante. Se inscreve no canal. E um pedido aqui que eu tô fazendo, mas agora é mais especial ainda, tá? Vou colocar na tela para vocês isso aqui que é ridículo. Vou bater ou não vou 100 mil? Vou bater ou não vou? Quem não me segue lá no Instagram deveria. Aliás, a gente faz alguns cortes muito bons aqui do conteúdo do YouTube lá no Instagram. Portanto, tá aí, pedido especial para vocês. Vamos lá, meus caros. 22ª rodada do campeonato alemão e, para mim, o título já está 99% nas mãos do Bayer Leverkusen por alguns motivos, né? Com essa derrota do Bayern de Munique, a terceira consecutiva, algo que não acontecia na vida do Bayern de Munique desde 2015. Perdeu do Bayer Leverkusen na outra semana, no duelo frente a frente pela liderança. Perdeu não, né? Tomou um baile, tomou a coça, jogando muito mal, performance muito ruim. Depois, perdeu da Lazio, jogando mal novamente em momentos importantes na segunda etapa. 1-0, que coloca em xeque uma permanência na Liga dos Campeões, e seria um vexame o Bayern de Munique cair para a Lazio, já falei isso aqui e repito. E agora perde de um time de meio de tabela, que geralmente é um saco de pancadas do Bayern de Munique. Confrontos recentes do Bayern com o Bochum, tá? 7-0, antes disso 3-0, antes disso 7-0. O Bochum é um time que marca poucos gols e sofre defensivamente. Essa é a tônica de um time que está em 11º lugar agora da Bundesliga. E o Bayern de Munique conseguiu tomar 3 gols desse time e só não tomou mais porque o Neuer fez defesas. É verdade que teve suas chances, e a gente já vai contextualizar a partida, mas o momento é muito ruim. Olhando para a tabela de classificação, como eu ia dizendo, a coisa já azedou, né? 8 pontos de diferença, 58 pontos para o Bayer Leverkusen contra 50 para o Bayern de Munique. Ah, Quesada, mas será que o Bayer Leverkusen não vai fazer como o Borussia Dortmund na temporada passada? Cara, muito provavelmente não. É um time que não perde pontos, que no seu momento mais difícil, né, com jogadores nas seleções disputando Copa Africana, enfim, com o Boniface machucado, com peças importantes fora no departamento médico, conseguiu manter, se não no nível de atuação, a equipe do Xabi Alonso, conseguiu manter a pegada dos resultados. 32 jogos, 28 vitórias, 4 empates, está invicto. Vocês acham mesmo que vão perder tantos pontos assim? Faltam 12 rodadas. Esquece. Para mim, a hegemonia vai ser batida nessa temporada e o Bayer Leverkusen vai ser campeão. Algo que é saudável para a Bundesliga, mas isso é um assunto mais para frente. Voltando para o Bayern de Munique. Cara, quando eu digo que
o Tuchel está perdidinho. Eu não gostei nada da escalação e depois as mudanças dentro do jogo, diante de contextos, é verdade, foram, para mim, piores ainda. Escolhas erradas e o time é extremamente previsível ofensivamente e extremamente frágil defensivamente. Tem uma máxima que é: se um, dois ou três jogadores estão mal, obviamente você olha pelas individualidades. Se o time todo está performando de uma forma negativa, ruim, a culpa é do treinador. E mais uma vez a gente viu isso nessa partida. O Bayern de Munique tem jogadores no departamento médico importante? Tem. Jogadores como Coman, Gnabry, Davis, Leimer, agora o Sacha Boey, enfim, uma gama de jogadores que poderiam ajudar nesse momento. Mas, cara, olhando para o adversário, nós estamos falando do Borrom, cara. Olha só a qualidade que o Bayern de Munique tem e o Tuchel tem nas mãos para derrotar o Borrom. Não é por aí. Não dá para culpar o departamento médico. Pois bem, com o Sané no banco, né, porque não estava 100% fisicamente, ele entrou com um time que tinha Mazraoui, o Guerreiro, Kim Min-jae e Delite, voltou com o Delite sendo titular, aí tinha Kimmich e Goretzka, e aí que eu não entendi nada, por que lá na frente, pensando no que o time é de característica, é de DNA, né, jogando com jogadores velozes pelas pontas, por que ele colocou 3 jogadores mais estáticos? Talvez pela bola aérea, mas você abdica do seu DNA para se adaptar ao DNA do Borrom? Sacou? Para ganhar a bola aérea do Borrom? Enfim, Thomas Müller, Choupo-Moting e Harry Kane. Os 3, o Müller um pouco mais pela direita, o Musiala caindo lá pela esquerda, mas os 3 muito lentos no processo de criação e a bola com, enfim, muito pouca qualidade chegando nas zonas de finalização. Pô, Quesada, mas o Bayern fez uns bons primeiros 20 minutos, né, antes da parada por conta dos protestos. Cara, eu não achei que o Bayern fez uns 20 minutos excelentes, ficou em cima do Borrom. Jogou um pouco melhor do que jogou contra o Bayer Leverkusen, por exemplo, ou em muitos momentos contra a Lazio. Mas se não fosse a individualidade do Musiala, que estava caindo por todo o canto do gramado, enfim, o que mais o Bayern de Munique teve? Bom, o Musiala começou muito bem o jogo, é verdade, fez o gol, procurou, bateu enfim, chutou no gol, né? Uma coisa que não acontecia há 2 jogos. Não é força de expressão, não acontecia há 2 jogos. Buscou o jogo e deu um passe com mel pro Harry Kane. E aí o Harry Kane, cara, é uma prova viva de que as individualidades estão caindo ainda mais por conta do coletivo. O Harry Kane está numa fase ruim. Fez um jogo abaixo contra a Lazio, já tinha feito um jogo difícil contra o Bayer Leverkusen, porque a bola também não chegou mais abaixo. Esse 2024 está longe de ser o final, a primeira metade da temporada de 2023 com ele. E ele fez um jogo muito, muito ruim. Perdeu no mínimo 2 chances claras de gol. Um passe espetacular quando estava 1-0, porque o Bayern de Munique abre o placar com o Musiala. O Musiala coloca ele na cara do gol, um passe fantástico de 3 dedos, e ele chuta a bola na lua. Pô, nem parece um centroavante do nível do Harry Kane. E depois tem uma outra no segundo tempo, uma cabeçada que ele tá dentro da pequena área, que ele erra, que ele não erraria normalmente. Então, ou seja, pô, será que o Harry Kane é ruim? Não. O cara que tem 29 gols na temporada não pode ser ruim, né? O jogador que todo mundo sabe. O ponto é que o time e a fase estão fazendo até os jogadores muito bons piorarem, como é, por exemplo, o Sané, como é, por exemplo, o Harry Kane, como é, por exemplo, o próprio Musiala em algumas partidas, Thomas Müller, enfim, o time não se encontra, não se acha. Deserto de ideias muitas vezes dentro de campo, um time que circula muito mal a bola, de uma forma lenta, não consegue, enfim, surpreender o adversário, como eu falei, e além de tudo, com a sua defesa em linha alta, dá muito espaço para contra-ataque. Todo mundo sabe como agredir o Bayern de Munique. Nos últimos 5 jogos tomou gols em todas as partidas. E agora tomou 3 gols do Borrom. É um time que fisicamente, nesses duelos 1 contra 1, ou na velocidade da equipe adversária,
parece sofrer demais por conta dessa linha alta, né? E aí, no momento que o Bayern de Munique está melhor no primeiro tempo, os protestos acontecem. O Thomas Tuchel depois, ele coloca, inclusive ele cita a Lady Murphy, numa das entrevistas, acho que foi a da Zon, no acaso, em várias circunstâncias, para justificar um mau desempenho ou a derrota. E isso mostra ainda mais a incapacidade que ele está tendo de leitura do que realmente está acontecendo. O time não está jogando bolhufas. E uma expressão totalmente antiga essa. Enfim, a questão dos protestos não tem nada a ver com ele, né? Tem a ver com, para quem não sabe, várias torcidas organizadas estão fazendo protestos em vários jogos diferentes, jogando um monte de coisa dentro de campo, enfim, aquelas moedinhas de chocolate, hoje foi bola de tênis, por conta de uma possível negociação entre a Liga Alemã com investidores externos para comprarem, enfim, direitos de imagem de televisão. Os torcedores não querem isso, não querem perder a essência do futebol alemão e está tendo os protestos. Então, o jogo, enquanto o Bayern de Munique estava melhor na primeira etapa, poderia ter feito o segundo gol, acabou sendo paralisado por um bom período. Aconteceu a mesma coisa no segundo tempo e aconteceu também do Bayern de Munique que estava melhor naquele momento ser prejudicado. Mas isso não justifica, não dá para colocar na conta disso uma performance tão abaixo, colocar na conta disso tomar 3 gols do Bochum. Atuação, enfim, de alguns jogadores individualmente. Pois bem, quando o Mazraoui se machuca, eu estava falando que o time, com essa escalação, com esses 3 caras lá na frente, eu já achei errado. Quando o Mazraoui se machuca, é verdade que você olha para o banco, você não tem um lateral direito, porque os caras estão no departamento médico. E aí é o que é. Ele coloca o Upamecano de lateral direito. O Upamecano que vem de uma partida em que ele é expulso contra a Lazio, coloca o time no mato e a gente sabe da instabilidade mental do Upamecano. Coloca o Upamecano para jogar fora de posição de lateral direito, sem apoiar as zonas mais avançadas de campo, né? Ou seja, sem chegar como um lateral direito à linha de fundo, dar suporte ali ao Thomas Müller. Ele coloca lá o Upamecano. O que eu já acho um erro. Se você tem o Kimmich em campo, você pode deslocar o Kimmich para a direita e colocar o Eric Dier de volante e o Goretzka do lado dele. E se você tem no banco de reservas o Matheus Stel e o Zaragoza, por que entrar com 3 jogadores como Thomas Müller, deslocado de posição, Choupo-Moting e Harry Kane? Por que mudar o DNA do time? Então, fica claro o erro aí. Fica claro o erro de leitura, o erro de percepção do que ele quer fazer dentro de campo. E o Zaragoza, muita gente fala, mas chegou agora que se o Zaragoza não conseguir jogar ou ter uma oportunidade contra o Bochum, era melhor não ter nem contratado. E ele entra bem no segundo tempo, tá? Pelo menos com mais vontade, com vontade de ir para um contra um, enfim, se tivesse começado o jogo, era melhor do que ter mudado nas características da equipe. O Bochum empata, o Bochum vira o jogo e depois, num pênalti do Upamecano, ele é expulso novamente. A história da Lazio se repete. O primeiro cartão amarelo já tinha sido bobo e o segundo cartão amarelo é expulsão, foi pênalti, mereceu, justo, botou o time no mato novamente. 3-1. E depois o jogo ficou muito partido, né? O Bochum poderia ter feito mais gols, o Neuer fez uma defesaça, o Bayern de Munique também perdeu outros gols e outras oportunidades flagrantes, mas aí virou um bumba meu boi, um descontrole total, e a partida terminou 3-2, cara. Vamos lá, nos finalmente. O Dressen, que é o CEO do Bayern de Munique, foi perguntado logo na sequência por um jornalista alemão setorista se o Tuchel ficava, e ele disse que sim, com certeza. O Bayern de Munique cancelou a coletiva de imprensa para voltar para Munique, porque por conta dos protestos, segundo a justificativa lançada pelo clube, não deu tempo de fazer a coletiva, porque senão ia perder o voo. O Thomas Tuchel só falou nas entrevistas rápidas e nas declarações, como eu disse, mais uma vez mostrou que não está entendendo o que está acontecendo. Para ele, o time precisa entrar no trilho rapidamente, mas disse que se jogasse dessa forma com o Bochum outras vezes, venceria o jogo, não entende algumas posturas individuais dos jogadores.
Cara, entrevista muito, muito vaga, muito, muito perdida. Tirou o Kimmich de campo, criou um problema, porque assim, o Goretzka estava muito pior no jogo do que o Kimmich para mim, e o Kimmich é um jogador que poderia ter feito a lateral direita, ou que, por exemplo, pode numa bola longa jogar na área e encontrar, né, no lançamento, num cruzamento, os jogadores mais altos que estavam em campo, que ele colocou em campo, o Choupo-Moting, o Harry Kane, o Thomas Müller, enfim. O Kimmich brigou com o auxiliar técnico. O ambiente está muito ruim. Tudo está muito ruim. O entorno está muito ruim. E a derrota acontece. Goretzka também deu declarações, colocando também a culpa nos jogadores. E o que eu fico com a impressão, meus caros, é o seguinte. Depois da Lazio, eu entrevistei as lideranças, né? Assim, a gente viu as entrevistas, eu entrevistei o Harry Kane, eu entrevistei o próprio Thomas Tuchel, o Neuer estava do lado dando entrevista, o Thomas Müller estava do outro lado dando entrevista, e todos eles estão protegendo, blindando o Tuchel. Vamos ver até quando. Mas essa postura me parece que os jogadores ainda não desistiram. Eles só estão perdidos. Agora, eu, sinceramente, não vejo mais capacidade do Tuchel mudar alguma coisa. Kessadinho, então é hora de mandar o cara embora. Eu acho que chegou o momento de ruptura. Chegou o momento em que um chacoalhão é necessário. Não sei se contratar alguém como Hans Flick, como outro treinador já com um porte para tentar mexer com a coisa e manter esse cara para a próxima temporada e desistir do plano Xabi Alonso, mas precisa de uma mudança. Precisa de uma mudança porque me parece que estão esperando o pior acontecer. E olha, que para mim já está muito, muito, muito ruim. Se for assim até o final da temporada, pode perder até o segundo lugar para o Stuttgart, hein? Nessa Bundesliga. E contra a Lazio, fica evidente que o Bayern vai ter sérias dificuldades para tentar chegar às quartas de final da Liga dos Campeões. Meus caros, vamos ver como é que se desdobra aí as questões. Mas, de fato, a situação é muito complicada e tem um RB Leipzig em casa no próximo jogo. Vamos ver também se o Bayern tem alguns jogadores voltando de lesão e vamos ver se o Tuchel até lá vai ser o treinador ou não, porque me parece que a direção do Bayern de Munique vai se reunir essa semana para avaliar o contexto, para avaliar a situação como um todo. Quando a coisa parece que não tem como piorar, com o Thomas Tuchel, ela está piorando. Beijo para vocês e em breve teremos vídeo do Corinthians aqui no canal após o jogo do Palmeiras. Talvez eu lance hoje, talvez eu lance amanhã, mas não falando só sobre o jogo, e sim sobre Corinthians no geral. Faz tempo que eu não faço o vídeo aqui e vai rolar. Tchau para vocês. Vamos que vamos.